Pessoal, estou com essa placa aqui da LCA11, é uma placa muito utilizada aí nessas lavadoras, né? Então vamos lá. Tensões que eu quero que vocês saibam onde estão. Olha só, aqui vou alimentar. Aqui eu tenho minha lâmpada em série. Ela está ligada aqui numa lâmpada em série, né? A lâmpada acende se estiver curto. E eu vou estar colocando aqui no terminal chamado AC1, AC2. O primeiro aqui em cima é o AC1. E o próximo aqui é o AC2. Bem, quando ela estiver alimentada aqui, eu tenho que aparecer 5 volts. Esse circuito integrado aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Esse pino aqui é o último pino, aqui é o 20, tá? O que é 1, 10, 11, 20, ok? Tem que ter 5 volts aqui, a gente vai ver essas pinagens aqui. Então, olha só. Esse pino aqui é o 10, ele é o terra. Se eu colocar aqui do pino terra para o pino 20, tem que dar o VCC, que é mais ou menos aí 5 volts, ó, 4.9. Tem que ficar cravado assim, não pode ficar variando, ó, 4.9. Tá aí na faixa dos 5 volts, beleza, sem nenhum problema. Os pinos 4 e 5 é o oscilador desse microcontrolador. Então, ó, 1, 2, 3, 4 tem que dar 2.3 volts. E o pino 5, normalmente um pouquinho menos só, 2.2 ou 2.1, 2.2. Então, quando tem essas duas tensões, 2.3 e 2.1, normalmente o oscilador costuma estar funcionando, tá? Se eu não tiver esse 2.3, 2.2 ou 2.3, 2.1, ou o oscilador está ruim, o cristal está ruim, ou o microcontrolador está danificado, ok? Então eu tenho que ter os 5 volts. Eu tenho que ter no pino 4 2,3 volts e no pino 5 2,2 ou 2,1 volts. Outro pino que tem que ser verificado é o reset, esse último é o pino 1. O pino 1 tem que estar em 0 volts, não pode dar nada. O que acontece com o pino 1, pessoal? O pino 1 ele vai limpar os registradores internos aqui desse microcontrolador. Para isso, né, nesse caso em particular aqui, tá? Ele vai, na hora que você vai ligar o equipamento, vai aparecer a tensão de VCC por uma questão assim de pouquíssimo tempo. Você só vai conseguir visualizar com o osciloscópio, que o osciloscópio vai dar um pulso assim para cima para VCC e zero. Quando ele faz isso, ele joga esse VCC e zero, ele limpa todos os registradores internos, né, do microcontrolador. Eu botei esse fio amarelo aqui, pessoal. Esse fio amarelo está pegando o fio terra aqui, ó. O terra, eu peguei o pino 10 ali do microcontrolador, que é o terra. Então, já para deixar aqui a ponteira do osciloscópio, para poder fazer medida. Bem, se eu colocar aqui, voltando para o pino 4, o pino 4 eu tenho que ter 12 MHz. Se eu quiser ver a frequência que tem do aparelhinho aqui, vou pegar aqui a câmera aqui e vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu estou aqui assim, pino 4. Eu posso ver aqui no osciloscópio. Eu tenho aqui, ó, 12.04 MHz, é a frequência. Ok, pessoal? Tranquilo. Aqui, ó, 2.2 volts ali, ó, ok? Então, tá aí. Esse aqui é o pino que a gente vai estar vendo, que é o pino oscilador, que a gente mediu com o multímetro. Se você não tiver osciloscópio, se tiver, ótimo, já vê se está com a frequência lá, se não vai com o multímetro, tem que ter essa tensão. O pino do reset, pessoal, esse pino daqui, se eu for medir tensão, tem que ter 0 volts, tá? A placa, ela tá, eu liguei aqui, ó, ela tá energizada. Se eu botar aqui no pino 0, eu tô botando a escala de tensão DC e botar no pino 1, tem que ter 0 volts, ok? Se eu desligar o aparelho, né, se eu desligar a placa, vou tirar aqui a minha alimentação do AC1. Né, se eu desligar aqui, vamos ver se eu consigo, se eu estou com a ponteira do osciloscópio aqui para prender. Eu não estou com a ponteira aqui, vamos lá. Vou tentar colocar aqui assim, prender aqui assim, ó, assim, ó. Deixei preso assim lá no pino 1. O que eu vou fazer? Eu vou
ligar aqui, ó, o pino no AC1 e eu quero que vocês verifiquem lá no osciloscópio, né, o que vai acontecer. Aqui, deixa eu só baixar aqui um pouquinho aqui, deixar aqui no horizontal certinho. Então vamos lá, ó. Eu vou ligar aqui, né? Na hora que eu ligar, eu quero que vocês prestem atenção aqui na tela do osciloscópio. Agora, 1, 2 e... Vocês viram? É uma questão muito rápida, ó. Tá vendo? Viu? Ele subiu, ó. Ó, tá vendo? Eu tiro e coloco, não, tá fora, eu vou colocar, ó. Eu tirei, ele vai carregar, ó. Viu? Então, gente, isso significa que ele está fazendo o circuito de reset, está funcionando. Se não fizesse isso, eu teria problema no circuito de reset. Eu teria que verificar ali o circuito de reset. Então, o que é esse pino aqui? É o pino... Vou botar um pouquinho para cá. Então, eu tenho aqui o pino 20, que é o 5 volts, que é o VCC. Pino 4 e 5, né? Aqui é o pino 4. Aqui é o pino 4 e 5. É o oscilador, né? Oscilador. O pino 1 é o reset. Então, aqui, ó, pino 1. Então, como é que funciona isso? Funciona assim. Quando o aparelho está desligado, se eu ligar a placa, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, ó. E cai, e mantém em 0. Né? Então, esse período aqui dele subir e marcar atenção é muito rápido. Vocês viram só aquele... né? Aquele pico muito rápido. Se ele ligar e ele manter 5 volts, então tem defeito no circuito aí do reset, tá? Defeituoso, aí tem que verificar. Tá ok? O circuito de reset, ele tem que... E também se ficar em 0, vocês só vão conseguir ver isso com o osciloscópio, pessoal. Vai ser com o osciloscópio, né? Eu vou até, ó, vamos fazer um teste aqui, vamos colocar um multímetro analógico para ver se na escala de tensão do multímetro analógico ele é capaz de identificar esse pulso muito rápido. Que não, mas vai que rola, né? Ó, vamos pegar aqui o analógico. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo prender minha ponta de prova aqui no terra. Aqui no terra. Vou colocar aqui o VCC lá no pino 1. Vou botar aqui na escala de... Vou botar na escala de 2.2 volts. Na escala de 1, que vai ser tão rápido, vou botar 1 volt aqui. DC. E lá no pino 1. Bem, pessoal, eu vou agora desligar. Ó, vou ligar, hein? Vamos ver se a ponteira faz alguma coisa. Tomara que faça. Se fizer, vai ser melhor ainda. Olha lá, fez. Ai, que beleza. Então não precisa do osciloscópio, tá, gente? É porque, ó, ele voltou, ele subiu, porque na hora ele carregou ali e vai descarregar. Eu tô com a placa desligada já, tá? Ele acontece isso. É aquele pulso que tem que dar. Se isso estiver acontecendo, o reset está ok. Depois ele vai, com a fonte desligada, tá? Eu tô com a desligada. Com a fonte desligada, ele subiu um pouquinho, carregou lá e descarregou. Ó, tá descarregando ainda. Capacitor. Ok? Então, ele deu aquele pico, que é aquilo que tem que dar, ó. Assim, aí depois eu te desliguei e o capacitor carregou e depois o capacitor tá descarregando. Vamos de novo. Ó. Aqui, ó, olha o meu dedo aqui, ó. Vou encostar aqui, ó, no AC1. Vamos ver se vai acontecer de novo. Olha lá. Beleza. 1 volt tá ideal para isso. Escala de 1 volt, você consegue ver o circuito de reset está funcionando. Se ele não fizesse isso, gente, ele teria um defeito ou no circuito de reset ou o microcontrolador. Né? Se ele nem se mover nem nada, pode ser que o microcontrolador esteja em curto. Ou o circuito de reset. Então tem que acontecer isso. O que faz esse microcontrolador funcionar de forma correta são esses itens. São a alimentação VCC, no caso aqui o pino 20. O oscilador aqui, 4 e 5. O oscilador.
e o reset, ok? Isso tem que ser verificado em qualquer microcontrolador, tá bom, gente? Para o bom funcionamento dele, é isso, VCC, oscilador, reset. Então aqui a gente viu isso aí, olha, vou ligar aqui essa placa de novo. Vou botar aqui na escala DC, usando o multímetro analógico agora. Está em 10 volts. Em 10 volts. Pino 20. Olha lá, 5 volts. Pino 4, 2,3. Do oscilador. E o pino 1, que é o reset. Ok? Ele tem a função 2.5 aqui, ó. Vamos botar uma função 2.5, vamos desligar e ligar a fonte aqui, ó. A placa, né? Dizendo a fonte não, a placa, ó. Olha lá, também dá, ó. Olha lá, ó. Viu? Ó. Carregando, descarregando. Também dá. Acho que de 1 volt ficaria melhor. Ok, pessoal. Vamos ver com o analógico digital se a gente consegue ver uma variação com o multímetro digital. A maioria também não vai ter o analógico, então vamos tentar o digital aqui. Vamos colocar na tensão, esse aqui é full range. Se o seu tiver escala, coloca aí na escala de 5 volts, 10 volts, né? Ou 2 volts se tiver. Então vamos lá, eu vou botar aqui na escala de tensão DC. Vamos ver se ele consegue ver alguma variação aqui para testar esse reset. Então coloquei aqui. Então vamos lá, 1, 2 e encostei. Ele deu ali em milivolts, mas foi muito rápido. Ó, ele dá umas variaçõezinhas. Ó, ele chegou em alguns, ó, ele chegou até 800 milivolts. Agora está caindo a tensão, ó lá, 0,3 volts. Também dá para fazer, ó. Praticamente zerou, ó. Tá caindo ainda mais, ó, 280 milivolts. Ó, caindo a tensão. Aqui a gente consegue ver a variação, ó, 200 milivolts. Agora eu vou encostar, ó. Encostei, tirei, vai, ó. Vou colocar de novo, ó. Dá pra ver também. Então, pessoal, nesse vídeo aqui a gente conseguiu fazer muitas verificações aqui em relação a essa placa. Eu vou estar fazendo outros vídeos aqui, mostrando aqui, ó, a fonte de alimentação, uma fonte capacitiva, para a gente estar fazendo uns testes. É uma placa muito simplesinha, dá para estar fazendo aí o conserto. Economiza para o cliente, né? Você ganha mais, pelo contrário, você vai ganhar mais e o cliente vai pagar menos. E você ainda vai deixar o aparelho original. Beleza, pessoal? Então, encerramos aqui mais essa aula. Vamos seguir em outras aulas. Se esse vídeo aqui for para o YouTube, esse vídeo aqui está sendo realizado para o curso, tá? Para o curso aí da Tempermac. Se eu postar esse vídeo no YouTube, se vocês quiserem assistir outros vídeos em relação a essa placa, deixem aí nos comentários. Mas, pessoal, eu preciso de um bom engajamento aí de vocês. Eu fiz recentemente um vídeo, está aqui no canal, sobre a placa da BRM, né, da geladeira BRM. Deixa eu pegar aqui a placa aqui para mostrar aqui para vocês, ó. Dessa placa de geladeira aqui, né, eu tenho mais aulas dela, vou fazer ainda mais ainda. Mas eu pedi pessoal se queria deixar fazer uns comentários para ter um bom engajamento lá. Mas, gente, não chegou, pouquíssimas pessoas quiseram, então não vai para o YouTube, vai para o curso, o restante das aulas, né? A não ser que eu vou deixar o link, né? Eu não sei se aqui em cima, clica lá, se vocês deixarem lá bastante comentário querendo, eu posto lá. Então, essa aqui é a mesma coisa. Vou estar fazendo também uma série de videoaulas dela. Se você estiver assistindo no YouTube e quiser receber mais aulas dessa placa aqui, então vocês deixem aí no comentário, mas é preciso aí de uma boa quantidade, gente, para tá valendo a pena a gente perder o tempo, fazer aquele negócio para aqui pro YouTube, né? É preciso que vocês tenham engajamento com a gente aí. Deixa like, deixa o comentário, ok? Então, pessoal, obrigado e até o próximo vídeo.